Louvado seja Deus. Irmãos, eu vou pegar aqui algo, vou pregar diferente hoje. Eu vou tentar fazer algo aqui. Eu queria que você tirasse todo o espírito, não o espírito imundo, mas o espírito do homem. Pensamento, espírito, mente. Pensamento contrário, como se estivéssemos aqui fazendo alguma coisa para si próprio. O meu único objetivo pastoral é fazer você entender o máximo a maneira que Deus se revela para o ser humano. Eu acredito que todo líder, todo pregador da palavra tem que se esforçar para apresentar a melhor compreensão, não de Deus, porque de Deus não adianta se esforçar para explicar Deus como não vai dar certo, mas a maneira que Ele usa para se revelar para o homem, ser humano. Então é muito importante. Eu vou tentar fazer aqui algumas coisas, vou fazer e vou apagar. E eu queria que, se me interessar, você anote alguma coisa. Se não me interessar, joga fora. Que para mim não vai fazer diferença, porque para mim traz um enriquecimento espiritual. Para mim traz uma convicção de que esse mundo para mim tanto faz. Eu faço de tudo para viver bem aqui e para realizar sonhos. Mas se não der certo também, estou nem aí. Depois que você conhece que existe, na verdade, um mundo espiritual de verdade. Tá? Eu vou fazer duas coisinhas básicas aqui. Me perdoe que eu não tenho afinidade com isso aqui. Não sou professor. Então já vou me justificar pelos vícios. Tá? Para depois você dizer, mas que vício feio. Por enquanto são os três. Tá bom. Aqui, eu vou colocar antes, eu vou colocar um A e um F, tá certo? Que é antes da fundação do mundo. Tá certo? Antes. A, F. Pode descer, se quiser. Pode olhar. Tu me assustou agora. Colossenses 1:15. Está pequeno, você não vai ver daí você. João 1:14. Perdão, João 1:14 é mais na frente, tá? Provérbios 8, aqui, no lugar de João 29 ao 32 que nós temos, ou até mesmo ao 30. Segundo, depois da fundação do tesoro, depois da fundação, depois da encarnação. Aqui, Jesus tinha um nome. Antes da fundação do mundo, Jesus tinha um nome. Sabedoria. Depois da fundação, Jesus tem, aqui eu estou falando de Jesus,
Mas aqui é Jesus e o Espírito Santo também, viu? Jesus e o Espírito Santo. Eu esqueci de falar. Jesus e o Espírito Santo aqui tem um nome. E ele age de uma maneira. Antes da fundação do mundo, o Espírito Santo e Jesus se revelam de uma maneira. Você vai ver que, enfim, não vou adiantar nada. Depois da fundação do mundo, ele já não é mais sabedoria, teofania, certo? Que é escondido, certo? Que ele se revelava através de anjo, para melhorar ou acalmar, de anjo, certo? Aí é Jesus, certo? Estou mostrando as etapas, para você chegar na questão da Trindade, para você ver, para a gente não fazer bagunça. Depois da encarnação, Verbo, certo? É o Verbo visível. Amém? Você fez aí direitinho, por isso? Pronto. Vou apagar, tá? Posso apagar, não posso? Vixe, está molhado. Esse é o seu auxiliar. Dizer para passar minha flanela. O pastor lá na sede, ele tem, eu vou ver se eu consigo aqui na cartucho, eu vou ver se eu encontro esse papel grande, porque ele manda uma menina desenhar, e aí vai só passando a página, aí vem apagado, vai passando a página. A gente foi para São Paulo, e ele fez um simpósio lá. Apaga meu celular, tá rindo aí, as costas dele tá rindo. Então, ele fez um simpósio lá com a gente e ele se tornou 2 tipos de igreja que foi poderoso, né? Mas vamos para cá. Ó. Ei, papai. Ei, papai. Ei, papai. O triângulo ficou lindo, não foi? Que coisa linda, né? Apaga, papai. Apaga, porque esse triângulo aí eu vou ter. Vai. Os universitários. De novo, ó. Antes. Certo? Antes da fundação. Só que aqui já não é mais o A de antes. Aqui é A de alma. Certo? Alma. Ó. Alma. Ó. Alma. As almas da divindade. Na Bíblia não tem a palavra trindade, tem a palavra divindade. Tá certo? Por isso que quando fazendo a irmã Paulinho, que me interrompeu hoje, do que o irmão falou que a palavra trindade foi criada no inferno. Eu não vi ele falando, não vi o vídeo, tá? Só que isso aí é se perder em coisas poucas. Eu acho que tem coisa mais importante para a pessoa defender a fé. Eu acho que a nossa fé está mais intrínseca, está mais profunda do que esses termos aí. Tá certo? Então, a alma. O Filho tem alma, o Espírito Santo tem alma e o Pai tem alma. Então, aqui, almas. Certo? Aqui, ó. Espírito, João 4 e 24, certo? Se quiser eu boto, para você ver. E 24, tá certo? Aqui, ó, as referências bíblicas sobre a alma. Hebreus 10, 38. Mateus 12,
Mateus 12 e 18. Amós 6 e 8. A minha Bíblia está bem aberta nele ali. Isso tudo fala sobre a alma do Pai. Certo? A alma do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma só. Certo? São 3 almas e eles se revelam de forma diferente. Você vai entender mais na frente, né? Claro. Salmo 11, versículo 5. Vai perguntar aí a letra. Ó. Alma no grego, chama-se psique. Psique no grego. Alma no hebraico. Aí chega lá e para. Vai se chamar de Nefesh, eu esqueci do N. Ele chama de Fesh. Nefesh, P. Perdão, só aqui. Nefesh. Pronto. Para que você entender? O pai tem, porque essa palavra se transforma também em personalidade, ou persona. A personalidade. Quando a criança o pai tem relação com a mãe, que forma no ventre da mãe um feto, ali a criança já forma-se a alma. Por isso que quando sopra espírito com a matéria, se transforma uma persona, um psique. Então, a partir dali, a criança já tem formação de psique. Por isso que ela não é criada como os animais. Porque o animal tem a alma de instinto, mas que não tem um psique, que é diferente, porque a alma do animal não é mente, a alma do animal é o sangue. Há uma diferença entre a alma do ser humano e a alma dos animais. A dos animais é o sangue, a sua alma é o sangue. No nosso caso, a alma é a nossa personalidade. Por isso que dependendo da personalidade é ela que cala o espírito. Deu para entender? Só que o pai tem personalidade. E nós já estudamos sobre, no discipulado, sobre os atributos de Deus, que é a sua personalidade, que é santidade, justiça, e aí vai, os caras ficam mais da personalidade de Deus. Então o filho tem personalidade, o pai tem personalidade, tá certo? Vamos agora a parte. Aqui eu estou mostrando aqui a alma. Eu ia esquecendo. Jeová. Aqui posso dizer que aqui é essência, tá? Essência. Aqui na lateral pode botar essência. Só que o Jeová, ó, é tudo isso aqui. Tá vendo 3 áreas de alma? Só que Jeová é tudo isso aqui. A essência dele é o espírito. A alma é o persona. E Jeová é todo esse conteúdo. Certo? Apaga aí, meu filho, agora, por favor. Vamos chegar lá. Depois eu vou falar e você vai entender melhor. Certo? Você não se preocupa não, porque se eu for lá para o final, aí você não vai entender nada. Marca aí. Antes da fundação do mundo, ele era um. Depois da fundação do mundo, ele era outro. Depois da encarnação, ele era outro. Depois da ressurreição, ele é outro. Só que não quer trabalhar a quarta. Trabalhar só as 3 vezes, certo? Depois da ressurreição, ele é outro. Tá bom? Aí eu vou para cá. Ó, vou cantar para você o que é isso aqui, mas pelo amor de Deus. O que é isso aqui? É um ovo.
Depende de como você está vendo. Certo? Aqui, ó. O ovo tem 2 gêmeos. Certo? Mas isso aqui eu coloquei só para você entender. Diz que passou um tempo aí atrás no Globo Repórter, que é sobre reportagem de algumas coisas da natureza, e apresentava o ovo com 3 gêmeos. Já aconteceu de ter uma reportagem que o ovo tinha 3 gêmeos. Mas eu não quero falar da anormalidade. O normal é 1 gêmeo, tá certo? Porque esse aqui foi de 10. Só coloquei porque o pastor colocou lá e eu, para que você possa perceber isso. Ó, como é que está o nome disso aqui, ó? Certo, Maria não é não, né? Isso aqui. Então vamos para cá. Eu entendi. Eu acho que tá melhor de virar para picando. Vamos para cá. Claro. Para apressar o espaço aqui, você quer que eu apresse o espaço? Vou apressar o espaço aqui. Aqui, ó. Espírito. Se fosse para dar aula lá, era mais rápido, era mais devagar e ia botar mais detalhe que isso. Mas eu não estou aqui para ser, eu estou aqui para apressar o espaço que eu gosto de você. Tá certo? Mas para você entendeu. Aqui é espírito, invisível. A clara representa o espírito. A gema. Certo? Gema. Alma. Está faltando alguma coisa? Não, né? Você não perguntar o que é esse aqui? Casca. Eu vou botar aqui corpo, viu? Corpo. Corpo. Se tirar o F, fica corpo. Daqui é corpo mesmo, né? Então vamos lá. Já deu para entender alguma coisa? Já deu para entender alguma coisa? Pronto. Vamos aqui, ó. Aqui está corpo. Então aqui está demonstrando que é Jeová. Quando falou Jeová, certo? Ó, aqui é um ovo, certo? Aqui, ó. Vou dar algumas referências para você aí, tá certo? Já está. Aqui, ó, o corpo. Eu não vou fazer isso. Se você quisesse fazer isso aí, mas isso aí não é o Jesus não, tá certo? É só psicologia do corpo, tá certo? Aqui, eu acho que ele está ficando aqui, né? Vamos aqui. Assim como eu acho que parece que está um mosquito, né? Cearense, Aureira. Então, para ter isso aqui, para gerar isso aqui, precisa de uma chocadeira para cobrir e gerar, para sair do invisível, para sair da personalidade, que é a santidade, a justiça. Só a santidade e a justiça, o homem não entenderia Deus. Porque o homem se ferraria. Por quê? E o microfone fez favor para descarregar a bateria agora. Então, deixa eu pegar a minha filha que está na última gaveta daquela onde bota as balas da cidade. Vai sair no vídeo, não tem problema nenhum. Ó. O que acontece aqui? Aqui, para acontecer isso aqui, precisou de Maria. Certo, Maria? Que Maria foi só um lugar para ele nascer. Para ele nascer. Então, logo, dá para entender o seguinte. Dá para entender o seguinte, ó. Dá para entender o seguinte. Eu vou colocar aqui algumas referências. João
João capítulo 1, versículo 14. O que está escrito aí, pastor Amado? João 1:14, pastor Amado. João 1:1 está dizendo o quê? O verbo se tornando carne, é isso? Então, para isso precisou de toda essa formação. Outra coisa, 2 Coríntios, por favor. Pronto, sabe que você vai entregar por isso, fica com ela aí, a gente vai fazer uso dela aí, viu? Vai lá. 14? 14. Assim diz a palavra do Senhor em João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e tabernáculo entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes da fundação, ele era o quê? Verbo. Depois da fundação, ele agora se torna o quê? O Verbo se torna filho do homem. Entende? Ou não? Está difícil. Antes da fundação, ele estava com o pai. Nós vamos já ler. Você lê aqui no meu filho, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Coríntios 3:17? Tira aqui o minuto. O livro de Deus aqui, tirar 2. Agora, bem, Jeová é o Espírito, e onde o Espírito de Jeová, aí há liberdade. Espírito de Jeová. Então, aqui está falando que no princípio Jeová é Espírito. Se ele é Espírito, ele é dicotómico, porque ele era só clara e gema. Deu para entender? Só clara e gema. Só aqui, espiritual, que aqui a gema eu falei que era alma. Só que o Filho já estava lá, embutido aqui, nesse processo aqui, como está escrito em Colossenses, Colossenses 1, verso 15. Por favor, Colossenses 1, verso 15, Cristo. O espiritual, ele era dicotômico. O 15. 1 e 15. Glória a Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele é o primogênito na antiguidade, antes da fundação do mundo. Ele é o quê? Ele estava com o Pai, como nós vemos nessa noite, no Provérbios capítulo 8, versículo 29, 30 e 31. Ouvimos nesta noite que ele estava com o Pai, vendo o Pai fazer o fundamento da terra. Ele estava lá, só que quando ele estava com o Pai, é criado, isso aqui, é projetado, isso aqui, não é criado, essa palavra criada está errada, não é criada, é projetada, esse corpo aqui, o que é esse corpo, irmão? Um tipo do corpo, de quem? Jesus, porque estava aqui, ele teve que nascer aqui, de Maria, para sair aqui, sair da clara, sair do invisível, teve que vir para cá. Só que antes, que é aqui, que é aquela lá que eu fiz lá, que é a segunda estágio, que a gente chama de estágio. O segundo estágio, ele é chamado de quê, irmão? Aqui no segundo estágio, ele está lá, simplesmente, quando o filho está lá com o pai, o filho está lá sendo uma formação do pai. O pai está formando, antes de fazer o mundo, o pai está formando ele uma imagem, não é formando o corpo. Porque eu posso estar falando aqui que está sendo formado, e você diz, então todo mundo foi criado lá no céu e Cristo foi criado.
fazer esse prédio, tem que ter uma arquitetura, imagem, para você não esquecer mais, porque senão você vai dizer, mas a imagem de Deus são as características de pureza, a imagem de Deus é a característica de santidade, e isso eu peguei também, mas não é. Entendeu? E o que vai passando o tempo que a gente vai começar a ver que tem coisas que não encaixam, tá? Exato, tem muito, digamos, aqui é a Trindade, mas aqui é o ovo, aqui dá o quê? Quer dizer, que são 3 fórmulas diferentes. Por que é 3 fórmulas diferentes? A gema, ela é responsável para se tornar isso aqui, ó. Ou não? Se acha que o pinto vai nascer como? O pintinho quando sai do ovo. E deixa eu dizer aqui uma coisa para você, mais. O ovo, ele é o tipo legal da igreja, porque a palavra eclesiologia, ela sai de quê? Simboliza o ovo, que a igreja saiu de dentro para fora, mas não é de dentro das 4 paredes, é sair do céu, porque a igreja foi criada, a igreja não é igreja, a igreja foi criada no céu. Quando o Pai está projetando lá o corpo de Jesus, a igreja do Senhor está se formando no corpo de Jesus. Quando Jesus morre, acontece quando quando Jesus morre e é ressuscitado, agora ele deixa um tipo do seu corpo aqui na terra, que é a igreja, que nós vamos partir já esse pão, ou já tem um pedaço aí, simbolizando que cada um tiver um pedaço, unido, torna um pão, que é o corpo, esse corpo que foi originalizado antes da fundação do mundo, porque foi crucificado, como está escrito nas cartas de Paulo, não lembro agora o versículo, se eu for falar que eu estou lembrando, não sei, eu tenho que dizer para vocês se eu estou lembrando, mas ele vai dizer que Cristo foi crucificado. Paulo vai fazer referência que ele foi crucificado antes da fundação do mundo. Por quê? Porque a imagem dele já estava sendo projetada e ele sabia que todos os seres humanos iam precisar dele para ser restaurado, porque ele é a imagem madre ou master, certo? Ele é primeiro, primogênito, primeiro da criação. Não sei se dá para entender. Então a gente fica muitas vezes discutindo, mas a Trindade é 3 Deus, não, é a divindade, não é 3 Deus. E aí está dizendo que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito e alma, o que acontece? Eu e você não ia compreender, às vezes é igual os hindus, ia pegar um rato, uma barata, ia precisar de um corpo e nós íamos usar corpo de que Deus não pertencia, porque a barata, o corpo dela é da barata, não é de Deus. O meu corpo não é de Deus. Pode ser agora, tempo, ou depois da morte de Cristo. Depois da morte de Cristo, aí é lá na frente isso aí. É uma cadeia, você está entendendo? Mas eu estou tentando explicar para você que a imagem, isso aqui foi projetado lá no início. Pastor, mas isso tem alguma influência? Tem demais. Tá certo? Tem demais. Por quê? Porque senão ele vai ficar, tem 3 deuses. Eu já vi irmãos da minha época, que eu aceitei a Jesus. Eu tinha irmão para ficar oração lá comigo, ele declarava assim: em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. Eu pergunto para você que está aí embaixo. Quando você chegar lá, você vai dizer assim: qual é o Deus que vai me receber? Aí chega lá, você só vai ver um. A igreja só vai ver um Deus. Certo? O cordeiro sentado no trono, como está escrito no Apocalipse, o cordeiro vai estar sentado no trono. Por quê? Porque ele que recebeu o corpo. E é ele que vai descer sobre a cidade da Nova Jerusalém. E é ele que vai reinar por 1000 anos. Então, não adianta você complicar. O que foi que aconteceu? Aconteceu que tudo saiu daqui e passou aqui. Eu estou antecipando porque tem as referências. Que ele diz agora: eu seria tabernáculo no meio dos homens. Isso aqui tudinho, chama-se de plenitude. Eu estou tentando explicar. O ovo se transformou nisso aqui, tabernáculo, plenitude, tudo de Deus. Agora está Deus, o Espírito Santo e o Filho na terra. Como? O Emanuel, o Deus conosco, andando com nós, vivendo com nós. Lógico, não é nós aqui, os nossos antecedentes. Então, está
certo? Saiu de lá e se tornou um tabernáculo ambulante. Meu pai entendeu um pouquinho? Só um pouquinho, eu sei que não é de uma vez que a gente aprende isso aqui. Não vai ser de uma vez, não tem como ser de uma vez, nem eu aprendi ainda. Tá? Então, eu estou tentando aqui clarear alguma coisa para você poder estudar dentro desse segmento. Se você quiser pegar o curso, eu indico o curso Academia do Pregador. Aí você procura lá, as aulas do pastor de Nelson, ou Alderino Rocha, que tem vários tipos de edição de Bíblia, é doutorado, é formado em vários, entendeu? Mas além disso, é espiritual, viu? É espiritual. Então, quando ele se transforma isso aqui, ó, ele dá um conselho. Paulo dá um conselho em Atos capítulo 17, versículo 24. Isso aqui é de imagem. Vou terminar com a cena da cena. Capítulo 4, ele diz que nós não devemos entender a Trindade assim, porque isso é mentalidade de homens e não de Deus. Vamos lá, Cris, pode ir. 17 e 24. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ei, eu dei a referência errada, meu filho. Ao mesmo capítulo, só o versículo 29. Eu botei aqui tipo 4, aí me falei 29. 29, igreja, 29. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Trabalhada ou lapidada. Ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo assim, não adianta querer entender a Trindade como se Deus fosse o ouro, como se o Espírito Santo fosse a prata, e como se Jesus fosse a pedra trabalhada, a pedra lapidada. Ou seja, não queira dividir a unidade dos três, porque não vai funcionar. Aí daqui a pouco os outros vão transformar ele, aqui o Deus Jesus, no crucifixo, vai transformar o outro num pedaço de pau, outro num pedaço de prata, outro num pedaço de ouro. Por quê? Porque os homens, e você vê que o 24, quando você lê, que vai dizer que ele não habita em tempo feito por mão de homens. Por quê? Porque ele fez a imagem para ele habitar, e ele não permite ninguém fazer imagem, porque o primeiro a fazer imagem é ele, e ele tem a perfeição da imagem. Por isso que Cristo é chamado de primogênito da perfeição. Aí vocês ficam nem que não querem ouvir, porque tem para pessoas que é besteira. Sabe disso? Mas se tiver um herege, um idiota lá, mas falando, vai dizer que isso aqui é verdade. Que é mentira, isso aqui é coisa de letra, que a letra mata. Vai tentar pregar na praça, meu irmão. Cheio de ignorância, escritura santa. Aí vai falar de Trindade, né? Ninguém me perdoa. Vai tentar dizer assim, irmão, nós temos que defender a Trindade com todo mundo. Defenda a unidade da divindade. Aleluia. A unidade da divindade. Não se pegue a Trindade, porque você vai perder cabeça, vai se atribular. Pastor, você está dizendo, meu irmão, isso aqui é da necessidade de Deus. O que eu estou querendo dizer? Porque eu estou falando da palavra Trindade, eu não estou falando da ação dos três. A ação dos três é real, mas a minha preocupação é que nós queremos dividir Deus em três pessoas, e desde que eu nasci na Assembleia de Deus, que eu procuro entender a Trindade, até hoje eu não entendo a Trindade. Por quê? Porque não tem como eu provar na Bíblia que a Trindade é Trindade. Eu posso explicar através disso aqui, ó, clara, gema e o corpo, que são três estágios da formação de Jeová. Jeová é um. Faça questão de dizer, nós somos um Deus único. Deus é um Deus único. Nós fazemos parte de um Deus único, que ele trabalha em três estágios para se revelar para o homem. No invisível, ele estava recebendo a adoração dos anjos. O anjo cai, ele vem para cá, para o mundo habitável. Eu vou ver se eu acho esse negócio aqui para o mundo habitável. Eu vou ver aqui.
o mundo habitável. Lê Hebreus 10, 38. Aí vai falar do Espírito. Aí vai falar da água. Vai. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. É Jeová falando, é a personalidade dele. Aí você vai lá para João 4, 24, agora não. Vamos aqui. Você já leu. Vamos lá para Colossenses capítulo 1, versículo 18, por gentileza. Posso? Olha. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que, em absolutamente tudo, tenha a supremacia. Deu para entender? Então ele é o princípio de tudo, porque quando foi feito o corpo dele lá, antes da fundação do mundo, foi para que o Adão fosse desenhado, só que o Adão não foi feito perfeito. Como foi que Adão foi feito? Adão foi feito com limites de obediência. Irmão, é interessante que Deus dá as leis a Moisés, mas antes de Moisés já existiam as leis de Deus, porque a Bíblia vai dizer que Abraão era temente às leis de Deus. Deu para entender? Então Deus entregou as leis a Adão. Adão foi lá onde Deus entregou as leis. Lá Adão, e Adão quebrou as leis de Deus. E por isso que nós fomos feitos a imagem de Adão, caída. Se Adão faz glória no céu, ou no Éden, que é o lugar de pureza que representa o céu, nós teríamos sido o que? Hoje Adão era. Pastor, se Adão. Pode deixar parado, inclusive eu vou listar ele. Se Adão não pega, eu já falei isso aqui, mas não vou falar, se Adão não pega essa Bíblia aqui, ó, esse histórico aqui, ó, não existiria. Pastor, o que existiria? Existiria outro histórico. Então era que Adão seria o Israel de hoje. O que Israel é hoje para todas as nações? Ele é o livro de Deus. Quem olha para a nação de Israel vai saber que tem um Deus que cuida de Israel, para ela não deixar de existir. Ou seja, Adão seria aquilo que os apóstolos vai ser perante os 1000 anos, ou seja, ou vai ser a Nova Jerusalém. Eles vai ser os tabernáculos da divindade, eles vão ser líderes do tabernáculo, como sacerdote, para que as nações já soubessem como adorar a Deus. Então, Adão seria a referência para ensinar a outras pessoas que iriam nascer através dele como adorar a Deus, mas ele não obedeceu e pecou. Por quê? Porque já estava escrito por Deus. Amém? Amém. Aí a imagem nasce aqui, ó. Tudo projetado para estar aqui, ó. Acontecer tudo isso aí que está escrito na Bíblia, profeta, Deus vindo através de profeta, vindo através de anjo. E aí, o que acontece depois? Veio a anjos, os homens se ignoraram os anjos. Como assim, pastor? A Bíblia vai falar que na época de Juízes, teve vários juízes, mas teve um camarada que ele se sobressaiu, que você conhece, todo mundo conhece. Se eu falar de Jefté, você não vai saber. Se eu falar de Gideão, que é lá no capítulo 6, você não vai entender. Se eu falar de Jefté, que depois de Sansão, você não vai entender. Se eu falar de Débora, você não vai entender. Então, na época dos juízes, só que Sansão, Manoá, estava na roça e sua mulher estava em casa. Quando o anjo apareceu para ela, ele disse: tu vai ter um filho, ela era velha. Só que ali, o anjo não era o anjo Gabriel, diferente do anjo que apareceu para Maria.
Mas aqui ele se revelava sobre as águas. E ele teria assim, não vou falar outro nome, mas eu vou falar que ele tinha outra nação. Ele pairava sobre as águas. Porque nós vamos tirar a matéria de dentro das águas. Nós somos tirados dentro das águas. A terra foi tirada dentro das águas. Se você vai com a gente assim, você vai ver a água, a terra sendo firmamento. É formado o firmamento, que é as nuvens. Depois é formado as águas lá, as águas da escuridão, que representam a escuridão. Aí o Espírito Santo ficava pairando sobre as águas. Pairar quer dizer esperar um lugar seco se formar. O Espírito Santo estava esperando um lugar seco se formar. Então, quando o Espírito Santo está na vida de um pecador, está bebendo, se prostituindo, está matando, o Espírito Santo está lá no momento da espera de se formar algo, o verbo se formar dentro dele. A palavra, nós somos detentores do verbo, da palavra. Não essa palavra aqui apenas, mas a palavra da intimidade com Jesus. Que intimidade com Jesus é para pregar e o milagre acontece, porque não é só Bíblia. É questão de comunhão com o Espírito Santo e com o Pai e com o Filho, porque o Espírito Santo liga os três, o Espírito Santo é a unidade dos três, porque no capítulo 17 de João ele disse: olha, eu queria que os meus discípulos, que a minha igreja, que o meu povo, ele faz a oração pelos que ele ia aceitar. Ele disse que eu queria que eles fossem, versículo 21, capítulo 17 e o 22, eu queria que eles fossem uno como nós somos uno. Sim ou não? Uno, uma só pessoa. Por isso que na igreja, eu não gosto de falar essas coisas porque posso estar, colocando palavra e exagerar na palavra, mas na igreja não tem o fluir do Espírito Santo. Por que não tem? Porque tem dia que eu quero que se perde. Porque tem dia que não pode estar passando a tua pindaíba, que tiver, eu estou aí. O importante é que eu esteja vencendo. E quem está cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que todos têm tudo em comum, papai. Eu estou contigo, irmão. Está passando esse momento, mas não vai passar. Estou contigo. O que eu posso fazer contigo? Eu vou ficar em algum canto para agir. Nós ir juntos. A ação do Espírito Santo é isso. Se meu pecado lá bebendo, se matando, irmão, o que eu posso fazer com você? Até onde eu posso me levar? Sabendo você que quando você chegar lá, aonde eu cheguei, você vai ter que estar levando outras pessoas também. Só que a igreja não tem aprendido isso, amados. A igreja tem aprendido que eu fui para a igreja, me dá bem, quando eu me der bem, eu trato as pés na igreja, falo mal do dia, não falo mal na oferta, e se pedir para a vida tudo todo dia, vai dizer que o pastor está querendo mandar na vida dele, na vida dela, vai começar a atacar o pastor, vai dizer que o pastor não sabe nada, vai dizer que o pastor não tem missão. Você sabe por quê? Porque não sabe como se formou, o preço que foi para você estar aqui. Deus já tinha projetado você aqui. Deus não tinha projetado você aqui. Aí o pastor vai dizer assim: pastor, olha aqui, olha. Você já viu uma apostila desse jeito? Eu acho que não, né? E por que, pastor, você não tirou da apostila? Porque ele ia estar desenhando o desenho dele. Eu fiz o meu em casa, estudei. Para mim, não está fazendo para você. Ó, tudo é a apostila que eu imprimo dele. Se você for pegar, não está dizendo nada, está escrito em língua de chinês. Só que só serve se você assistir às aulas. E não é assistir uma vez, cara. Eu já assisti 10 vezes, cada vez eu assisto e vejo coisas diferentes. Cada vez me sento, olho, volto o vídeo, volto de novo, olho de novo. A assinatura se rompe, eu a renovo de novo. Por quê? Porque eu preciso descobrir como eu posso me dedicar ao meu Deus. Não é para se mostrar, não é para vender. Eu não vou vender as pregações, eu não vou vender CD, eu não vou vender nada, eu não vou vender nada. Eu quero só descobrir como eu posso agradar o meu Deus. Como eu posso ser melhor na terra. Qual é o meu propósito aqui na terra? Qual é o seu propósito aqui na terra, meu irmão? Descubra. Porque o Pai lá, ele foi se desenvolvendo, ele desenvolve, e as horas voltam 15 minutos para celebrar a ceia. E aí não dá certo, porque senão os irmãos aí, eu vou fazer da prova, os irmãos vão trabalhar amanhã, já estão cansados já do pastor, tá? Mas depois, nas quarta-feira, eu vou dar calmamente, certo? Eu vou dar uma apostila dele, vou dar, pegando alguns livros, porque peguei os livros, eu
devagar por causa do meu tempo, mas estou lendo o livro Eusébio de Cesareia, que é um dos sucessores dos apóstolos. Eu tenho um outro que é desse tamanho, que é a história dos Hebreus, comentado pelo Flávio José, para descobrir alguma coisa que possa ajudar a nossa fé. Aquilo que não vai somar, eu vou passar para você, mas o que vai te ajudar, porque não é só fazer teologia, é ler livros, amado. Que vai querer se formar em médico, advogado, por isso está estudando. Se ele fosse deter, no que ele aprendeu lá, mas a partida que ele aprendeu lá, ele está ferrado. Ele tem que ter livros de vários segmentos, irmão. Amém? Você sabia que tem que ter livro de vários segmentos? Filosofia, sociologia, e aí vai. Pastor, mas eu sou uma pessoa comum. Se preocupa não que o pastor faz com você. Se soubesse uma coisa de você. Temor e amor pelo ensino. Mais nada, não preciso de que você me pague, eu só preciso que você possa ter interesse, de querer conhecer Deus, Procure estudar a palavra de Deus, procure ler a Bíblia, leia o capítulo 8 de Provérbios, que você vai ler com outra lei, você vai dizer, um pai lá do princípio. Quem é que está falando? É o Jesus agora corpóreo, é o Jesus da encarnação. Porque Deus, sem corpo, seria que nem Satanás para se manifestar no nosso meio. Se Deus entrasse no meu corpo, ele seria um ladrão de mente das pessoas. E Deus não rouba a mente de ninguém. Porque o diabo, quando entra no corpo da pessoa, ele tira a mente da pessoa e maltrata a pessoa. Não. Deus tem o seu próprio corpo, mostrando como vai ser a igreja. Ei, o que aconteceu com Jesus, ele está mostrando. Foi a mesma jeito que nós fomos formados, do mesmo jeito que nós vamos morrer, do mesmo jeito que nós vamos ressuscitar, e do mesmo jeito que nós vamos ser arrebatados. Então, você quer saber o que vai acontecer com você? Leia sobre Jesus, seu nascimento, sua morte, sua ressurreição e o seu estado agora no céu. E como ele vai voltar? Amém? Chegar lá no céu, você vê cavalo, vê vaca. Pastor, vai ter isso? Eu pensava que não ia, irmão, mas vai ter tudo isso. Vai ter rio. Quem gosta de piscina aqui? Piscina não, mas rio de água cristalina vai ter. Verde, planta de verdade, de verdade. Diz que a cor lá é a cor original. Pastor, por que você confirma isso? Porque a Bíblia diz que tudo que é da terra é como sombra. Paulo diz assim, tudo que nós enxergamos agora é em forma de sombra. Está verdade? O que é sombra, Babaró? Ela é um projeto do que eu sou. Então o que existe na terra é um projeto do que Deus é lá. Amém? E em nome de Jesus, vamos, é muito mistério da parte de Deus, irmão, que a gente não